Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação enorme estar aqui para a gente falar mais um pouco sobre o tema de Microsoft Security, né? Mais coisas de segurança, as ferramentas, as features, o que que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode trabalhar, de que forma que a gente pode melhorar aqui a nossa postura de segurança, de que forma que nós podemos entender melhor como é que as coisas acontecem, como é que eu posso melhorar a minha postura de segurança dentro do meu ambiente Azure, aqui no caso, e quais são as features que a Microsoft nos fornece, né, que ela nos permite estar utilizando aqui para melhorar o meu ambiente no contexto geral, né? O importante é que no final do dia nós vamos conseguir ter um ambiente mais seguro ou mais protegido, né? Tirando aqui muitas falhas ou muitos erros ou muitos gaps que podem vir ocasionar alguma situação constrangedora, alguma questão que vai colocar em risco, o meu ambiente, os meus recursos, os meus utilizadores e tudo mais. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho bem interessante e, ao mesmo tempo, tem algumas empresas, tem alguns ambientes que não dão o devido valor a isso, tá? Que é a questão do Access Review, ou as revisões de acesso que eu vou ter dentro do meu ambiente. Mas eu quero fazer uma sessão um pouco diferente com vocês, no sentido de vamos pensar um pouco, né? Por que vamos pensar um pouco? Access Review é um tema, assim, não é tão absurdo, não é tão diferente, não é tão, né, de novidade, não é uma feature que surgiu agora na nossa cloud do Azure. É algo já bastante comum, né, diria eu. É um recurso que nós temos disponíveis nas nossas mãos há bastante tempo. Mas às vezes a gente não entende, como é que isso pode funcionar, de que maneira que eu posso tirar proveito disso, como é que eu posso, aumentar a minha postura de segurança, como é que eu posso evitar que as minhas de ter alguma "brecha", entre aspas, dentro do meu ambiente. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar na metodologia do Zero Trust, né. Ela não é ela não é algo que foi criado ou desenvolvido pela Microsoft, mas é uma tem pessoas que chamam de metodologia, outros chamam de framework, então, chame como quiser, a única coisa que ela não é uma ferramenta, né, não é um produto que eu compro, uma caixinha, um appliance, uma licença que eu adquiri para poder trabalhar, não. A metodologia eu costumo chamar de metodologia, porque eu acho que, é uma vamos lá, é uma forma de você pensar, é uma forma de você construir uma estratégia, é uma forma de você saber utilizar ou procurar as ferramentas mais interessantes, as melhores que você vai ter para a construção do teu ambiente, para a segurança do teu ambiente. Não é uma tarefa fácil, né, não é uma tarefa rápida, isso envolve tempo, envolve planejamento, envolve toda a construção de um roadmap para que você possa, então, chegar no objetivo desejado. Mas quando a gente olha para framework para framework ou para metodologia do Zero Trust, um dos pilares que ela se assenta ali, ou um dos princípios, importante, é o verificar continuamente, o tempo inteiro, né, o verify explicit, né, que é um dos três princípios. Eu tenho de não confiar em ninguém, eu tenho de assumir o risco, e eu tenho de a verificação contínua, né, de forma explícita, então eu tenho que estar sempre olhando, sempre observando. E independente da empresa que você trabalha, independente do porte dessa empresa, se ela é uma pequena, se ela é uma média, se ela é uma grande, existem 2 rotinas que acontecem com muita frequência, e na verdade eu posso falar 3, mas eu acho que 2 se destacam mais, que a primeira delas é um processo de entrada desse colaborador dentro da tua empresa, então eu tenho um onboarding dele. Eu tenho o processo de saída do colaborador, eu tenho um offboarding dessa pessoa, então essas 2 eu acho que se destaca, e eu tenho uma terceira opção que é o crossboarding, ou seja, é a pessoa que passou pelo onboarding,
ela foi alocada num determinado departamento, depois ela fez o crossboarding, ou seja, ela mudou para um outro departamento, ela fez um jump, e isso pode acontecer uma, 2, 3, 4, a depender de quantos anos essa pessoa ficou na empresa, de quanto tempo ela ficou em cada departamento. Eu já presenciei casos de pessoas que estavam na empresa há 10, 15, 20 anos e passou por 3, 4 departamentos. Eu também já tive em empresas, eu já vi essa realidade de, por exemplo, eu tive 2 situações numa mesma empresa que foi muito interessante. Uma delas era o filho do dono, ele entrou dentro da empresa e ele queria entender a empresa do pai dele, então ele acabou em um processo de durante um processo, se eu não estou em erro, de 1 ano, ele passou por todos os departamentos, né. Então ele quis fazer essa viagem, né, de passear por todos os departamentos, entender como é que a empresa funcionava e como é que ele poderia ajudar o pai, ah, na naquela empresa, nas rotinas, não só para aprender, mas também perceber se poderia ser modificado alguma coisa. E eu já tive também um outro cenário que foi uma pessoa, que foi contratada numa posição mais staff, que ele também fez questão de passear por 3 ou 4 departamentos, alguma coisa assim, durante 1 mês e meio, 2 meses, para entender a rotina e o funcionamento daquele departamento e como que esses departamentos interagiam entre si, e entender se poderia ser feito alguma coisa de melhor. E quando você faz esse processo de crossboarding, ele pode causar um problema sério, uma situação grave de vulnerabilidade, vamos assim dizer, a nível de acessos, a nível de permissionamentos. E quando a gente fala do Access Review, e vocês vão já entender porque que eu estava contando toda essa história, porque quando a gente fala do Access Review, nada mais é do que uma maneira que você vai ter para continuar verificando de forma explícita. Quando você tem uma empresa pequena, um ambiente muito pequeno, ou seja, a gente contrata pessoas para um determinado departamento e talvez um dia essa pessoa vai sair porque ela não quis mais estar aqui ou porque a empresa decidiu desligar aquele colaborador. Então, na teoria, é um processo muito fácil de você fazer o onboarding da pessoa no sistema, né, você cria o utilizador dela, diz quais são os tipos de licenciamento que ela vai ter, quais são os grupos que ela vai pertencer, consequentemente, quais são os níveis de permissionamento que essa pessoa vai ter para poder trabalhar. E depois, quando essa pessoa vai embora, qual que é o procedimento? Tem algumas empresas que adotam o procedimento de exclui esse utilizador do sistema, outras empresas adotam a postura de desabilita esse utilizador do sistema. Por quê? Porque eu já ouvi 2 coisas. A primeira é, essa pessoa, em algum momento, ela pode chegar a ser recontratada, então os acessos dela já estavam ali todos bonitinhos, a gente só vai ativar esse utilizador de novo e está tudo funcionando. Eu já ouvi o discurso também de que, se um dia eu precisar, por algum motivo de auditoria, por compliance ou por uma simples pesquisa que eu queira fazer no sistema, aquele utilizador existe, todos os logs, todas as informações dele ainda constam lá, tá. Eh então eu já ouvi alguns discursos diferentes, algumas explicações diferentes, mas cada empresa tem uma forma de gerir, e aí eu não vou entrar nesse mérito, né, cada um sabe, o que que é melhor para a sua realidade, para o seu cenário. Portanto, esse tarefa, esse processo de tira e coloca, tecnicamente, ou deveria ser muito fácil, né. Quando você está numa empresa de médio para grande porte, ah, deveria existir toda uma rotina interessante de você fazer esse procedimento. E, de preferência, automatizado. Por quê? Porque a partir de alguma coisa que startou um processo, todo o resto, existe todo um flow, né, toda uma cadeia de ações que vai sendo tomada. Mas se por acaso você não tiver um processo assim, totalmente automatizado, é importante que exista uma política, que defina muito bem como é que esse procedimento vai acontecer. Vamos tentar deixar isso um pouco mais dinâmico, um pouco mais palpável na realidade de vocês. Uma pessoa que entrou na empresa, fez o procedimento de onboarding, então foi criado um user, uma password, ele foi alocado aos grupos, de utilizadores que pertencem ao grupo da contabilidade. Uma boa prática que existe, e eu eu prefiro acreditar que todo mundo segue essa boa prática, é o fato de, ah,
licenciamento, e aí, no caso aqui, a gente está falando de Microsoft, então, por exemplo, o pacote Office, os aplicativos que essa pessoa vai ter acesso. Isso é aplicado a grupos, e aí, a partir do momento que o user entra dentro de um grupo, ele já absorve aquele licenciamento que ele quer. E também na questão de permissionamento, ou seja, de autorização, você trabalha ali com as políticas do RBAC, né, as Role Based Control Access, ah, e você permite que o utilizador tenha acesso a isso, àquilo, a esses recursos, a esse aplicativo, né, esse tipo de atividade e tudo mais. Tem uma outra peça muito interessante também que pode entrar aqui nesse jogo, que é o PIM, né. O PIM é o que vai te trazer o Privilege Identity Manager, e ele vai gerir para você o nível de permissionamento quando você precisa elevar para fazer uma determinada tarefa. Então, o Marcos existe dentro do sistema, ele tem o licenciamento dele e ele tem um nível de permissionamento básico como utilizador. Só que o Marcos ele precisa fazer alguma tarefa, sei lá, em máquinas virtuais, nas storages, ou ele é um administrador do Intune, ou ele tem que fazer tarefas dentro do Purview. Ah, então, eu tenho aquela role, elegível dentro do meu user, né, ligado ao meu user, e eu vou lá e solicito para alguém que vai ter um acesso maior que o meu, obviamente, um acesso de administrator, e eu falo: "Olha, eu preciso da função de Intune Administrator para poder ir lá dentro da plataforma do Intune e modificar alguma coisa numa política, ou criar alguma política, ou trabalhar num configuration profile de alguma coisa. Então eu solicito acesso, alguém vai olhar para aquilo, vai receber aquele alerta e vai me permitir, durante algum tempo que foi definido, né, 2 horas, 3, 4, 8, e então a partir do momento que esse PIM é ativado, ele começa a contabilizar esse tempo, eu vou lá e faço essa tarefa. Isso é uma ótima política de boas práticas para eu trabalhar dentro do meu ambiente, e não simplesmente eu ter uma role de, sei lá, administrator de alguma coisa, e isso ficar, eternamente ativo no meu user. Agora, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, vamos supor o seguinte cenário: existe um grupo chamado Intune Administrators, ou um grupo para Security Administrator que tem acesso ao Defender XDR e o Purview. Então, o Marcos foi colocado dentro desse grupo. Se o Marcos não tiver essas roles ativadas via PIM, se essas roles estiverem ativas em cima de um grupo, de forma já definida, né, já configurada como ativa, então o Marcos agora tem esse acesso para fazer o que ele quer dentro do Intune, dentro do Purview, dentro do Defender XDR, whatever. Hã, Só que aí o Marcos, ele saiu da empresa, ou o Marcos que estava numa determinada posição, ele foi alterado para uma outra posição, o que é muito comum. Então aqui eu vou trazer um pouco da minha realidade para vocês. Eh, por exemplo, no caso do Purview, ou no caso de uma equipe de cybersecurity, você tem os security analysts, os analistas de segurança, você tem o pessoal de governance e compliance, né, os GRC, Governance, Risk and Compliance. Você vai ter o pessoal que vai ficar focado mais, por exemplo, em análise de logs, alguma coisa assim do tipo, eh, com o Sentinel, por exemplo. Você pode ter pessoas que vai estar trabalhando mais de um lado de um Blue Teams, você pode ter pessoas que vai estar mais trabalhando numa componente só de segurança para os recursos do Azure, então ele não olha para o que está do lado do 365. Então você pode ter várias, posições ali. Uma pessoa que está do lado do GRC, ele vai ter acesso ao Purview, ele vai ter acesso a um Sentinel, por exemplo, ele pode ter, né, ele pode ter acesso a coisas dentro do Defender. A pessoa que vai estar do lado dos analistas, né, os analistas de segurança, ele pode ser que dentro da tua empresa exista um SOC criado, não são todas as empresas que existam, mas ele provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter acesso ao Sentinel, ao Defender, pode ser que ele tenha um Intune. Ah, então, uma pessoa que está mais do lado do compliance, não necessariamente tem que ter acesso ao Defender.
Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos supor que você tem isso muito bem mapeado e separado e dividido dentro da tua empresa, e agora uma pessoa que estava do lado do governance, ele foi alterado para a equipa de SOC, por exemplo. Ele precisa de acessos dentro da equipa do SOC. Só que o que que você vai ter que fazer? "Espera aí, amigo, então eu vou tirar os seus acessos da equipa de governance e vou colocar os seus acessos na equipa do SOC, na equipa do security analyst". Ah, mas você realmente faz isso? Você realmente tem essa política, esse mindset de estar ali olhando e falando: "Opa, houve uma movimentação, tira daqui, coloca dali". Uma pessoa que foi contratada para contabilidade e tem acesso aos sistemas contábeis, tem acesso a folhas de pagamento, tem acesso a às contas a receber e contas a pagar. Agora você tira essa pessoa daqui e transfere elas para o departamento financeiro. Ela vai ter que ter outro tipo de acesso, ela vai realmente ter acesso às contas bancárias da empresa, ela vai ter acesso a pagamentos que são feitos, ela vai ter acesso ao dinheiro que entrou na empresa, ao fechamento de caixa, ela vai ter acesso a N coisas, né, não interessa que é o caso. Mas ela continua tendo acesso os acessos aos sistemas contábeis? Não deveria. E às vezes, quando você está numa empresa, maior, essas movimentações acontecem, nem sempre isso é tão explícito para toda a gente, que muitas pessoas fazem confusão e falam: "Ué, eu nem sabia que aquela pessoa agora já não está mais nessa equipe, ela está na outra". E como é que fica a questão dos acessos dela? Quem que está gerindo isso? Quem que está controlando isso? E a gente toca num tema muito interessante, que é a governança dos acessos. Podemos assim chamar. A parte de governança da identidade, governança de acesso, tem pessoas que chamam de um jeito ou do outro. E quando você faz isso, pessoal, é muito interessante que você tenha essa ideia, e é por isso que eu quis falar, vamos pensar um pouco, né. É importante que você tenha essa ideia para que você possa ter um melhor controle de como as coisas estão funcionando. Eu trouxe aqui eu quero mostrar algo para vocês. Primeiro, desculpa, eu esqueci de me apresentar, pois não? Então, deixa-me trazer aqui um slide, e é mesmo só um slide, tá? Não é uma apresentação, eu não vou ficar aqui com PowerPoint com vocês. Eu sou o Marcos Vinícius Carvalho, algumas pessoas me conhecem como Marcos Vinícius, outras como Marcos Carvalho, e eu atualmente atuo eu tenho uma posição de Chief Architect na empresa a qual eu trabalho. Eu estou em Lisboa, Portugal. Eu mudei para cá há 6 anos, tá. Então faz 6 anos que eu trabalho por aqui. Eu tenho constru A minha base foi construída numa licenciatura de redes de computadores, então eu venho aqui de um background todo de infraestruturas, trabalhando como administrador de sistemas. O começo da minha carreira foi mais virada para o Linux, diria que talvez uns 4 ou 5 anos, eu trabalhei muito, muito mesmo, junto com o Linux. Depois eu comecei a me envolver mais com temas da Microsoft, e eu acabei deixando praticamente 100% o Linux de lado. É muito raro alguma coisa que eu faço com Linux, nem lembro quando foi a última vez que eu tive que fazer alguma coisa com Linux. Eu tenho Isso aconteceu mais ou menos em 2012, quando eu fui em busca de uma formação que na época chamava MCSA, Microsoft Certified System Administrator. E na época era o 2008 R2, o Windows Server que estava nativas, o 12 já estava praticamente lançando. Eu lembro que eu tinha a opção de escolher qual era o exame que eu queria fazer, se eu podia fazer em cima do 2008, ou eu poderia já fazer a prova de certificação para o 2012, era uma decisão ali que eu podia, porque estava na fase de transição. Daí para frente só Microsoft, né, então envolvi muito com Microsoft, comecei a conhecer mais de cloud, comecei a estudar cloud, comecei a trabalhar, me envolver mais com temas de cloud, vi o é até engraçado falar isso, mas eu vi o Office, o 365 nascer na nuvem, na versão do SaaS, então comecei ali a trabalhar muito com o 365, foi por aí também que eu comecei, o Exchange Online, e depois comecei as minhas certificações. Hoje eu tenho todos esses exames feitos, e
há mais ou menos um mês atrás, eu fui premiado pela Microsoft como MVP, na categoria de Cloud Security, fruto de um trabalho que eu tenho construído no meu canal do YouTube. Então eu deixo aqui um QR Code para vocês me encontrarem no YouTube. Eu tenho um canal que leva o meu nome, canal Marcos Vinícius, no qual eu partilho conhecimentos sobre segurança da Microsoft e as ferramentas de security da Microsoft. Lá vocês vão conseguir encontrar uma formação do curso da SC100, Cybersecurity Architect, da SC300, que é a Identity and Access Administrator, a SC400, que é na prática vai ser o Purview por trás daquilo, mas é a certificação do Information Protection. E tem também temas de Microsoft Entra, tem Intune, tem muita coisa de Intune lá também, e tem alguns vídeos também de bate-papo de amigos que eu vou trazendo e chamando para o canal. Portanto, fiquem à vontade para ir lá, para se inscreverem, para deixar seus comentários, o seu gostei lá, o joinha. Me encontrem também no LinkedIn, mandem convite, mandem as mensagens, falam as coisas lá. Nem sempre eu consigo responder na mesma hora, porque a gente está num fuso horário diferente, eu estou 4 horas na frente de vocês, então às vezes eu estou dormindo e vocês estão acordados, ou ao contrário, eu estou acordado e vocês não estão dormindo, mas eu sempre respondo todo mundo, sempre tento ajudar as pessoas. O foco do meu trabalho é esse, é levar conhecimento, é partilhar conhecimento na língua portuguesa. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm dificuldade com o tema do inglês, tem algumas ferramentas que não é fácil você encontrar material, quando encontra em inglês. Então, eu comecei muito o meu trabalho também a pedido de algumas pessoas de falar, cara, fala sobre isso, traz um conteúdo desse jeito e tal, tal, tal. E então foi assim, te agradeço imenso se você puder curtir, acompanhar o canal, se inscrever, isso vai me ajudar bastante a poder levar, que o algoritmo do YouTube ele funciona dessa maneira, né? À medida que você vai curtindo, vai comentando e vai compartilhando os vídeos, o algoritmo entende que aquele vídeo está sendo interessante, aquele vídeo existe um interesse por parte das pessoas e ele vai recomendando para outras, e a minha ideia é justamente essa, é de poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder a levar esse conhecimento, a partilhar esse conhecimento. Não é à toa que eu estou aqui com mais esse vídeo falando sobre isso, tá bem? Bom, de fato, é mesmo esse PowerPoint que eu queria mostrar para vocês, e eu quero mostrar também uma outra coisa, que é o portal do Microsoft Entra. Para quem não sabe, para quem não acompanhou aí recentemente, já tem alguns meses, a Microsoft ela fez um renamed, na verdade não foi um renamed, tá? Muita gente fala isso, mas não foi bem isso. A Microsoft, ela surge com uma ferramenta chamada Entra ID, ela trocou o nome do antigo, agora antigo, Azure AD para o Entra ID, mas o Entra ID ele vem com uma outra pegada, ele vem com muito mais coisas, ele vem com uma ideia diferente, tá? A Microsoft, dentro do portal do Azure, que é essa pessoa que eu tenho aqui dentro serviços, recursos, subscriptions e tudo mais dentro da minha conta, dentro do meu tenant da Microsoft, e um dos recursos ou um dos serviços que eu tenho aqui dentro é o então Microsoft Entra ID, que antigamente chamava o Microsoft Azure Active Directory ou Microsoft Azure AD. Só que a Microsoft ela então desenvolve um portal gigantesco chamado Entra. Então, ele tem que o portal do Entra, que aqui você tem todas as features, todas as ferramentas, todas as funções, todos os recursos que você pode usar para trabalhar quando se fala de identidade. Então, e agora a Microsoft o que eu antigamente eu tinha como Azure AD, ela transforma no Entra ID, cria um portal próprio que vai ter uma vida própria, que está trazendo muitos recursos à medida que os meses vão passando, vem melhorando muitas features, e eu aconselho vocês fortemente a se habituarem a usar o portal do Microsoft Entra ao invés do portal da Azure quando estivermos falando de identidade, tá bem? Na componente de identity. E aí eu estou falando de autenticação, que vai dizer se você vai provar quem você é, e autorização, que é quando você vai ter permissão para fazer aquilo que você quer, se é que você vai ter permissão, ou você vai ter que pedir permissão.
E, de novo, eu contei toda uma historinha para vocês, eu queria que vocês pensassem sobre a questão do Access Review, a importância dele no dia a dia. Para quem trabalha, numa componente mais de consultoria, atendendo cliente, executando alguma coisa, e até mesmo, vamos lá, para quem trabalha mais nesse lado da consultoria, o Access Review, ele te abre a oportunidade de muitos projetos dentro do seu cliente, tá? Dentro dos clientes, porque nem todos os clientes se preocupam com isso ou têm essa visão sobre a importância do Access Review. Se você não trabalha como um consultor, se você trabalha como um colaborador interno dentro de uma empresa, mas você está ali no departamento da TI e tem essa disponibilidade, tem esses recursos na sua mão de olhar para o Entra, configurar uma revisão de acesso e se preocupar com esse tema, certamente você vai se destacar na sua empresa, certamente você vai começar a mostrar valor no serviço que você tem, e isso pode ser utilizado por ti como uma maneira de você também se autopromover e falar: olha, a gente pode fazer isso, por que que a gente não faz isso? O que que vocês acham dessa ideia? Se a gente construir alguma coisa nesse sentido, e eu acredito que você vai conseguir ter sucesso, você vai começar a ser visto de uma forma diferente, e você pode aqui alavancar também oportunidades internas dentro da sua empresa, para que você possa buscar uma promoção, uma revisão salarial, alguma coisa do tipo, porque isso é um tema bastante importante, que é, uma vez que o meu colaborador, ele troca de área, ele troca de posição, eu preciso garantir que ele vai ter os acessos corretos do lado de lá, mas ele deixa de ter os acessos que ele tem do lado de cá, porque senão depois o teu user que tinha isso aqui de permissionamento, agora ele tem isso aqui de permissionamento. E aí a conta dessa pessoa, caso haja um vazamento de informação, de password, caso a password dele seja comprometida e um atacante roube isso, esse utilizador é muito perigoso dentro da sua empresa, uma vez que ele tem muitos permissionamentos e o atacante consegue facilmente um movimento lateral entre sistemas, recursos, dados, informações. Então, você precisa estar mesmo atento a esse tipo de situação, tá bem? E, de novo, olhando para o portal do Entra, esse aqui eu acredito que deva estar bom aqui o zoom para vocês. Dentro do portal do Entra, você tem uma infinidade de opções aqui do lado esquerdo, né, onde ele vai te listando ali por categorias, e você pode perceber que tem uma setinha apontando para baixo, que clicando ali, ele vai te levar para subcategorias, que vai estar ligado, obviamente, à categoria pai ali, vamos dizer, e você tem opções para serem feitas. Portanto, o que que é o interessante aqui? A nível de identidade, então ele me mostra muitas coisas. A nível de proteção dessa identidade, muitas outras, por exemplo, a parte de conditional access, né, que podem ser criadas por aqui. A nível de governança da identidade, tá vendo? O identity governance que eu estava dizendo. Tem a questão da gestão dos direitos, quem são utilizadores que têm direito a isso, aquilo, outro. Tem o PIM, o Privileged Identity Management, tem a questão do fluxo de trabalho, ou seja, você cria fluxo dizendo, olha, a pessoa vai entrar, vai fazer isso, depois ela vai ter isso, ele completa aqui com esse tipo de acesso. Então, você tem todo esse processo muito bem definido. E você tem as revisões de acesso, ou o Access Review, o nome em inglês, como eu tinha comentado com vocês. E é justamente aqui que vocês vão poder olhar para esse tema que nós estávamos falando. Como é que eu chego no portal do Entra, Marcos? Só digitar lá em cima, entra.microsoft.com, faz o login com o seu user da empresa, né? Obviamente, desde que você tenha o acesso permitido para vir aqui e também o acesso permitido para poder trabalhar com Access Review. Que tipo de acesso que eu preciso para vir aqui fazer isso, Marcos? Um administrator, um user administrator, tá bem? Eu não gosto de falar muito do Global Admin, porque às vezes o Global Admin, ele é uma role que você vai ter que ele controla muita coisa, ele tem permissão a muita coisa, é uma conta extremamente perigosa a nível de o que que ele pode fazer. E às vezes, mas só para deixar claro para vocês, eu poderia ser um Global Admin ou um User Administrator aqui dentro. Só que às vezes as pessoas associam assim, ó, eu quero ser Global Admin porque eu posso fazer tudo que eu quiser. Isso é um pensamento muito perigoso, tá? Não só para a empresa, porque ela está colocando em xeque, em risco o próprio ambiente dela, dando permissão de Global Admin para várias pessoas, como também para ti,
Porque se um dia acontecer alguma coisa, é a tua conta que estava lá logada. Então, será que realmente você precisa ser global admin ou não? Por isso que às vezes eu nem gosto de falar que você, tem que ser global admin, mas só para ficar claro o conhecimento, sim, como global admin você consegue fazer isso. Detalhe, isso aqui foi uma coisa proposital também que eu fiz. Se eu tivesse dentro do meu portal do Azure e viesse aqui no Microsoft Entra ID, quando eu venho aqui na descrição geral ou no overview, ele me diz qual que é o tipo de licenciamento que eu tenho do Microsoft Entra. Aqui ele fala, olha, você tem o Entra ID P1, tá? Eu tenho o Free, eu tenho o AD P1, eu tenho o AD P2. Basicamente seriam isso aí. Você tem também a versão Governance, para poder ter outras funcionalidades aqui dentro. Dentro do Identity Governance, de novo, voltando aqui no revisão de acesso, o Access Review, ele para funcionar em sua plenitude, você tem que ter o P2, tá? O Entra ID P2. Marcos, mas tu acabou de mostrar que tu tem o P1. Sim. E se eu tivesse no portal do Entra também, aqui na componente de identidade, descrição geral, percebo que é a mesma tela que estava lá dentro do Azure. Ele também me mostra o tipo de licenciamento. Então, fiz isso aqui propositalmente para mostrar que o que tem lá também tem aqui, e é mais interessante você trabalhar aqui, porque aqui ele já está muito mais alinhado e organizado bonitinho para ti. Quando eu cliquei em revisão de acesso, eu vou criar uma nova revisão de acesso. Marcos, o que você está fazendo nesse exato momento? Pessoal, eu estou criando uma maneira de que os acessos dos meus colaboradores sejam revisitados por alguém que tenha uma patente mais alta do que aquelas pessoas e possa realmente validar se os acessos que aquelas pessoas estão tendo está correto ou não está, ok? E se aquelas pessoas precisam continuar com aqueles acessos ou não. Então eu venho aqui, ó, o que que eu quero revisar? Olha, eu quero revisar aplicações, permissionamentos em cima de aplicações, aplicações empresariais, tá? Então as enterprise applications, ou se eu quero fazer uma revisão em cima do Teams e dos grupos do 365 que eu tenho aqui dentro, ou grupos, né? Vamos chamar só de grupos, tá? Quando eu falo que são grupos, ele me pergunta o seguinte, olha, mas você quer fazer uma revisão em todos os grupos do 365, incluindo os guests, as contas, os utilizadores convidados, ou você quer olhar só para o Teams e os grupos? Olha, aí fica ao seu critério, o que que você quer fazer, tá? Eh, Se eu falo que é só para grupos e outra coisa, aqui eu tô 100% dentro do meu tenant, do meu ambiente inteiro, tá tudo sendo olhado. Na opção de baixo, não, eu vou dizer quais são os grupos. Então eu clico aqui e falo, olha, é só para este grupo, é só para, por exemplo, o grupo do Helpdesk. Eu quero fazer uma revisão, de acesso de todas as pessoas que estão aqui dentro. E aí eu venho aqui embaixo, peço para selecionar, ele coloca, e aí ele me faz uma outra pergunta, que é o âmbito, né, o scope. Apenas para utilizadores convidados, ou seja, você quer ver só os guests que estão dentro desse grupo do Helpdesk, ou você quer olhar para todo mundo que está lá dentro do Helpdesk? Eu vou falar, não, eu quero olhar para todo mundo, não vou fazer distinção de pessoas, não. E aqui embaixo ele fala assim, ó, você quer também validar os utilizadores que estão inativos ou não? E perceba que eu não posso clicar aqui, né? Ele não me permite. Sabe por quê? Porque eu não tenho licença P2. Ah, pois é. Tá vendo? Então foi proposital eu deixar um tenant com uma conta P1 para mostrar coisas aqui para vocês, até para que vocês possam perceber até onde vocês conseguem ir ou não com um tipo de licenciamento ou outro, tá? Então eu venho aqui nas revisões, e aqui eu tenho algumas coisas interessantes que são: a primeira, revisões em várias fases, tá? Eh, Vou deixar desmarcado por enquanto. Primeira coisa, ele me pergunta assim, ó: quem são os revisores? Ou seja, quem vão ser as pessoas responsáveis por pegar nessa tarefa e olhar para o grupo do helpdesk e ver todo mundo que está lá dentro e se aquela pessoa realmente deve estar lá com aqueles acessos. Então tem que ser, por exemplo, o chefe do helpdesk, ou o meu CIO, ou o supervisor da área, o gerente. Tem que ser alguém com uma patente acima que está gerindo aquele grupo de pessoas, certo? Então, ele me dá algumas opções, ó. O dono do grupo, tá? Os utilizadores, um grupo ou pessoas que eu selecionar,
Pessoal, aí aqui a gente vai tocar num tema muito importante, que é a importância de quando você criar um grupo, você ter o owner do grupo. Então, se eu criei um grupo do helpdesk, quem que é o dono deste grupo? Ora, o dono do grupo é o chefe do helpdesk. Tá, isso é lógico, né? É lógico. Mas você fez isso? Quando você foi lá no grupo para criar, que tem um campo lá de proprietário, dono, você colocou o nome da pessoa lá dentro? Se você não tiver colocado, aí já foi. Aqui, isso aqui não vai funcionar, eu colocar o dono do grupo, tá? Essa opção de utilizadores ou grupos, ele me fala, eu falo assim, ó, não, não é o dono do grupo. Quem vai, porque, por exemplo, você criou um grupo do helpdesk, você disse o dono desse grupo é o gerente do helpdesk. Tá, mas quem vai revisar, eu não quero que o gerente, eu quero que o CIO que está acima dele é quem vai fazer essa revisão. Portanto, então eu teria que escolher essa opção de um utilizador, e eu venho cá e eu vou selecionar quem é a pessoa ou um grupo. Por exemplo, sei lá, nós temos aqui hoje um grupo de pessoas que foi, um comitê de pessoas que foi elegível para fazer esse processo. E aí você vai lá e fala. Outra opção que não faz muito sentido, na minha opinião, é os próprios utilizadores que estão dentro do grupo, eles vão falar: "Eu quero estar aqui, eu tenho que ter essa permissão ou não". Pô, aí pega um pouco estranho você deixar isso na mão dele, tá? E os gestores dos utilizadores. Marcos, espera aí, qual que é a diferença dos gestores para o proprietário? Pessoal, a diferença é que o proprietário, ele pode ser, por exemplo, no grupo do helpdesk, o gerente, tá? Mas aqui eu estou dando um caso, eu estou pegando um exemplo de um departamento. Porque às vezes eu posso falar assim, ó, existe um grupo chamado Projeto de Migração. Este grupo foi criado para colocar as pessoas que estão participando do projeto de migração das contas Gmail do Gmail para o Microsoft 365. E na hora que eu fiz isso, o dono do projeto é o João. E o João, ele é o responsável pelo projeto. Só que as pessoas que vão estar dentro desse grupo vai ser o helpdesk, a terceira linha, vai ter equipe de e-mail, vai ter pessoal de dados, porque vai envolver SharePoint no meio da história, vai ter que migrar dados, SharePoint e OneDrive, vai estar envolvido o pessoal do network, porque vai ter que ter portas abertas, vai ter que ter fluxo aberto, vai estar envolvido gestores de projetos, vai estar envolvido uma equipe de consultores externos, então é um grupo imenso de pessoas. E aí, quem são os gestores dessas pessoas? Aí, de novo, gente, na hora que você foi criar o user, você tem lá um campo dizendo quem que é o gerente daquele utilizador. E, normalmente, as pessoas também não colocam esse campo lá dentro, tá? Então, percebam a importância de você fazer um trabalho bem feito lá atrás, que é o Marcos, o gerente dele é essa pessoa, ele faz parte desse grupo, esse grupo tem tal pessoa como owner. Se você não tiver esse hábito de criar essas coisas dessa maneira, essa tarefa sua aqui já está toda comprometida. Aí você vai ter que parar e voltar para arrumar isso lá atrás. Então perceba a importância de estar sempre by the book, né, como as coisas têm que ser. E aí, por isso que eu estou te falando, isso aqui é um projeto muito bacana de se vender para os clientes, porque você tem muita coisa para fazer lá dentro que às vezes o cliente foi só fazendo e nem se atentou a esses pontos. E quando você faz isso, você tem uma outra coisa chamada revisor de contingência. O revisor de contingência é, se essas pessoas que estão aqui em cima não conseguiram resolver o problema, para quem que eu posso mandar isso? E aí ele pede quem é essa segunda pessoa. Como assim resolver o problema, Marcos? É, porque aqui embaixo ele tem um campo perguntando assim, ó, quais são as durações em dias que essa revisão vai acontecer? Então vamos lá. Tem um campo perguntando qual que é a periodicidade, ou seja, eu estou criando uma revisão de acessos, vamos recapitular. No grupo do helpdesk, eu estou dizendo que os proprietários desse grupo é quem são as pessoas, é quem é a pessoa ou são as pessoas responsáveis, né, que são os proprietários, o proprietário ou os proprietários do grupo helpdesk, eles vão ser os responsáveis por fazer essa revisão. Essa revisão, ela vai ter que acontecer, por quarter, aqui, trimestralmente, tá. Então, a cada quarter, o sistema do Azure vai enviar um e-mail para os proprietários desse grupo, avisando: "Atenção, vocês precisam rever
as pessoas que estão dentro desse grupo por conta do permissionamento delas. Na hora que isso acontecer, os proprietários do grupo vão ter 6 dias para fazer essa tarefa. Depois de 6 dias, a tarefa já não pode mais ser feita, tá. E aí ele me pergunta uma outra coisa: é por quarter? Quando disparar a tarefa vai demorar 6 dias para que a pessoa faça essa revisão. Quem é essa pessoa? É o proprietário ou os proprietários do grupo. Isso vai começar hoje, na data que está aqui, né, ou você pode falar: "Olha, começa só na semana que vem, pô, porque hoje é sexta-feira, né". Ou então: "Não, hoje é segunda, está começando a semana, deixa põe lá para quarta-feira, quarta-feira a gente começa". E ele vai acabar quando? Nunca acaba. É o meu conselho para vocês, nunca acaba, ok? Ou você pode terminar numa data específica, ou você pode terminar depois olha, se eu marquei por quarta, nós temos 4 quarters, né, são 4 trimestres, olha, então depois de 4 vezes acaba, aí já não tem mais essa tarefa. Como eu estou falando para vocês que isso é uma questão de segurança, de estar olhando para os acessos, pá, então nunca acaba, isso vai estar sempre sendo recorrente, ok? E então, quando eu falo aqui em cima, ó, revisão em várias fases, significa o seguinte, olha, primeiro, eu quero que os proprietários dos grupos, façam essa revisão e eu vou dar 6 dias para eles. Se por acaso e ainda tem a questão da contingência, tá? Se os proprietários não fizerem, tem outras pessoas para fazer. Mas se os proprietários do grupo não fizer e acabar os 6 dias, então olha, agora manda para os gestores das pessoas. E aí dá mais 6 dias para eles fazerem, ok? E eu ainda poderia adicionar uma terceira fase. O limite que o Azure me dá são 3 fases para rever. Eu vou desmarcar isso aqui, vou deixar aqui só como uma mesmo, então são 6 dias de revisão, a periodicidade é por quarta, nunca acaba, começa hoje, vamos para a data seguinte, eh e aqui, ó, quando chegar o e-mail para a pessoa e a pessoa for lá falar, essa pessoa quando o proprietário do grupo chegar o e-mail para ele, ele tiver que ver os acessos dos utilizadores, fala: "Essa pessoa faz sentido, deixa ela aqui, essa aqui já pode tirar, ela já não está mais com a gente, as permissões estão aqui". Quando ele falar que ele aceita e aprova o que está ali dentro, ele vai ter que dar uma justificativa, ou não, é só você marcar essa flag. Ele vai ser notificado por e-mail? Sim ou não? Você vai deixar um lembrete aparecendo lá para ele? Sim ou não, do que tem que ser feito. Eh, Quando a Microsoft enviar um e-mail para os proprietários do grupo do helpdesk, ela vai com uma recomendação do tipo: "Olha pessoal, o João que está aqui nesse grupo, faz mais de 30 dias que ele não loga. Para mim não faz sentido, tem que tirar isso". Então é a recomendação da Microsoft, tá? Se o revisor não fizer nada, se o proprietário do grupo não fizer nada naqueles 6 dias que a gente falou, eu posso marcar essa opção aqui, ó, de aplicar o resultado automaticamente. O que que significa? Significa que automaticamente, depois dos 6 dias que passou e o revisor não fez nada, ele vai aplicar a própria recomendação dele, que é permanecer ou remover a pessoa. Aqui embaixo, ele também tem uma outra feature muito engraçada, que é a afiliação do utilizador ao grupo. O que que significa isso? Significa que, como posso ter pessoas de departamentos diferentes lá dentro daquele grupo, ele vai lá e fala assim: "Olha, o João, ele até entra, ele loga, ele faz sessão aqui, só que o João ele não interage com o resto do grupo, com o resto das pessoas que está nesse grupo. Ele não fala no Teams, ele não acessa arquivos em comum, ele não está trabalhando nos mesmos grupos de recursos que o pessoal do helpdesk está. Será que essa pessoa faz sentido estar aqui ou vocês colocaram errado? Era para colocar, a Ana Maria e vocês colocaram a Ana Teresa. Então, não tem alguma coisa de errado aí? Só que, de novo, essa feature aqui não está liberada para mim, porque eu não tenho licenciamento, ok? Bom, se os revisores, se os proprietários do grupo, do helpdesk, não responderem depois dos 6 dias, ele pode aplicar o resultado automaticamente do que ele quer, mas eu também posso falar que, se eu não marcar isso aqui, eu posso falar que ele não vai fazer nada para mim. Tá? Ou então posso falar assim, ó, se os revisores não responderem, remove os acessos de todo mundo que está lá dentro. Ou
aprova o acesso de todo mundo que está lá dentro, e não muda nada, deixa do jeito que está, né. Ou então eu posso fazer a efetuar as recomendações, ou seja, eh, aquilo que ele sugeriu que seja feito, então pode fazer, e vai ser feito lá dentro do grupo, ok? E aqui eu vou fazer um rever e criar, crio, coloco o nome, revisão help desk, ok? Faço uma descrição, que eu acho interessante vocês colocarem. Ele fala aqui, quais são o review, né, das configurações que você fez, e então ele vai pedir criar aqui, ele vai pedir para criar, ok? Pessoal, está pronto a nosso revisão de acesso. E a partir de agora, Marcos? Bom, a partir de agora, eu disse, né, qual que era a data que ia começar a valer. No caso, ele já traz por default a data do dia, que seria a data de hoje. Ele vai durar 6 dias. O proprietário do grupo tem 6 dias para fazer essa revisão, vai dar um approve ou um deny em cima daqueles utilizadores que estão ali dentro, e o Access Review vai trabalhar. Detalhe super importante nesse processo: o Access Review, ele consegue remover as pessoas de forma automática dos grupos ao qual elas não devem mais pertencer. Ele faz isso automaticamente para você. Mas o Access Review, ele não faz isso para os grupos de utilizadores que estiverem no seu AD on-premises. Muito cuidadinho com isso, tá? Ou seja, o Access Review, ele tem poder, vamos lá, o meu uma vez que eu tenho ali, uma vez que eu vou ter ali o meu AD local sincronizado com a minha nuvem, certo? Os utilizadores vão estar lá em cima, perfeito. Agora, na hora que o Access Review for trabalhar e for funcionar, eu posso dizer que o eu posso dizer, espera aí só um minutinho, que eu acho que travou aqui a câmera. Sim, minha câmera travou aqui, mas não faz mal. O importante é que vocês me ouçam. Uma vez que os grupos dos utilizadores que estavam dentro os utilizadores que estão dentro do meu AD local são sincronizados com o meu AD na nuvem, o Access Review consegue olhar para todos os utilizadores que lá estão e dizer se ele faz sentido, se não faz, e aparecer para ti no teu Access Review, certo? Ok. Agora, se você disser: "Olha, não, esse utilizador não precisa mais estar aí, ele não faz mais sentido, remove ele", o Access Review não consegue remover essa pessoa do grupo, porque essa pessoa não faz parte do teu AD local, do teu AD no Azure, né, do teu Entra ID. Ela pertence, ela foi configurada, ela tá ajustada lá dentro do teu AD local. Portanto, você tem que ir dentro do teu AD local e, remover essa pessoa do grupo que lá está, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de configuração, tá bom, pessoal? Olha, eu já me prolonguei muito no tempo, tá? Essa essa conversa tinha que ser um pouco mais curta. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem aqui, por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Ah, e me procurem lá pelo LinkedIn, pelo YouTube, tá? Vai ser um prazer imenso, manter uma conexão com vocês e falar diretamente com vocês. Fique à vontade para mandar as suas perguntas, os seus comentários e nos vemos em breve no próximo vídeo, no próximo evento, no próximo, treinamento, em qualquer coisa que a gente esteja envolvida, tá bem? Um forte abraço, pessoal, muito obrigado e até mais.